Bom, então a gente já sabe como a energia térmica se propaga predominantemente em sólidos, que é o processo de condução, e como a energia térmica se propaga predominantemente em fluidos, que é o processo da convecção. Bom, mas é óbvio, a gente sabe que a energia térmica, calor do Sol, chega até nós. Mas como? Se entre o Sol e a Terra não existe um sólido conectando-os, e se entre o Sol e a Terra não existe um fluido, é vácuo, não tem como haver corrente de convecção, por exemplo. Tá? Então, é óbvio, a partir desse questionamento, que deve existir um outro mecanismo pelo qual a energia térmica possa chegar do Sol até nós. E existe. Né? Você lembra que quando a gente falou de temperatura e que falou da definição do zero absoluto, zero Kelvin, a gente disse o seguinte: as partículas que constituem um sistema estão sempre em constante agitação térmica, desde que o sistema esteja acima do zero Kelvin. Ok? Então, as partículas de um sistema estão sempre agitadas desde que a temperatura do sistema esteja acima de zero Kelvin. Pois bem, a teoria eletromagnética diz que qualquer partícula acelerada vai emitir radiação eletromagnética. É luz, né? De uma forma bem grosseira. Não só a luz visível, mas infravermelho, raio-x, ultravioleta. E qual o tipo de luz, entre aspas, qual o tipo de radiação eletromagnética que a matéria vai emitir? Isso vai depender do grau de agitação das suas partículas. Porque o que diferencia, por exemplo, o infravermelho, do vermelho, do verde, do azul, do ultravioleta, é simplesmente a frequência dessas radiações. Ou seja, a frequência da partícula que as originou. Então, se você tem uma partícula vibrando em uma determinada frequência, ela vai gerar uma radiação eletromagnética que é característica daquela frequência. Mas, se a partícula vibra mais vigorosamente, ela vai gerar uma radiação eletromagnética com uma frequência maior, característica daquela vibração dela. Então, daí a gente pode dar um pulo e afirmar que qualquer corpo com temperatura acima de 0 Kelvin emite energia na forma de ondas eletromagnéticas. Óbvio, se as partículas daquele corpo estão vibrando, e se partículas vibrando emitem radiação eletromagnética, então qualquer corpo com temperatura acima de 0 Kelvin emite energia na forma de ondas eletromagnéticas. E outra coisa que é importante, qualquer corpo absorve também energia na forma de ondas eletromagnéticas. Então, o seu corpo aí, ele está emitindo energia na forma de ondas eletromagnéticas neste momento. Provavelmente muito forte, por conta da sua temperatura nesse momento, a energia que você está emitindo é predominantemente infravermelho, então é uma energia invisível, seria possível detectá-la com sensores adequados, mas é impossível vê-la, porque o infravermelho é invisível aos nossos olhos, mas você está emitindo energia nesse momento, ao mesmo tempo que você está absorvendo energia do meio que te circunda. Então você emite energia e você absorve energia. E esse processo acontece com qualquer corpo. A emissão para qualquer corpo que esteja acima do 0 Kelvin e a absorção para qualquer corpo. Tá? Então, se você quiser quantificar quanta energia um corpo emite, tá aqui a lei de Stefan Boltzmann. Uma equação que foi deduzida empiricamente e que diz quanto calor, né? Isso aqui é a quantidade de calor por tempo que um corpo emite na forma de irradiação. Então perceba, a quantidade de calor emitido por um corpo depende da área superficial dele. Isso aqui já era de se esperar, porque quanto maior a área superficial do corpo, mais partículas você vai ter ali naquela superfície vibrando e emitindo radiação eletromagnética. Depende também de uma constante chamada emissividade do corpo. Essa emissividade do corpo
depende do seu material e varia entre 0 e 1. Uma emissividade 0 significa que o corpo não emitiria radiação nenhuma. Seria uma idealização, não existe corpo assim. E uma emissividade 1 seria um corpo que emite toda a radiação que ele gera, ok? Também uma idealização, né? No geral, a emissividade dos corpos está sempre entre 0 e 1. Essa letrinha aqui, que é a letra grega sigma, é a constante de Stefan Boltzmann, que foram os sujeitos que deduziram essa equação, como eu falei há pouco tempo. Ela foi definida não, ela foi calculada como 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watt metro quadrado por Kelvin à quarta. E T é a temperatura do sistema, que é a temperatura em Kelvin. Então, perceba que o importante de você perceber nessa equação é que a quantidade de energia emitida por tempo por um corpo na forma de radiação depende da quarta potência da temperatura. Ó, o simples fato de você duplicar a temperatura aumenta 16 vezes a quantidade de energia térmica na forma de radiação que o corpo emitiu. Ok? Agora, imagine a seguinte situação. Uma questão pode vir na sua cabecinha nesse momento, que é a seguinte: Marcelo, vamos supor o seguinte, eu tenho uma sala, essa sala está a temperatura ambiente, vamos lá, 300 Kelvin, 27 graus Celsius, e ali eu coloco um objeto que ele está a uma temperatura de 500 Kelvin, né? Essa caixa aqui que está numa temperatura T. Você me disse no começo da aula que se eu colocar essa caixa muito quente num ambiente que está com a temperatura menor que ele, a caixa vai fornecer energia para o ambiente vai absorver um pouco dessa energia e no final das contas o sistema vai atingir equilíbrio térmico. Não é isso? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que a caixa sabe que está mais quente e que é ela que tem que dar energia? Né? Como é que a caixa sabe disso? Eu estou mais quente, eu vou dar energia. A caixa não tem consciência, a caixa é uma caixa feita de matéria inanimada. Bom, a explicação para isso está exatamente no slide anterior. O que eu lhe falei? Todo corpo acima de 0 Kelvin ele emite radiação, mas todo corpo também absorve radiação. Então o que está acontecendo aqui? A caixa está emitindo energia térmica, o ar que está aqui dentro da sala também está emitindo energia térmica. A caixa está absorvendo energia térmica, mas o ar que está aqui dentro da sala também está absorvendo energia térmica. Só que é o seguinte, lembre, a quantidade de energia emitida por tempo é proporcional à quarta potência da temperatura. Quem está mais quente aqui? A caixa. Então é óbvio que a caixa está emitindo muito mais energia do que o ambiente. Ora, se a caixa emite muito mais energia do que o ambiente, é óbvio que a caixa vai absorver muito menos energia do que está emitindo. Consegue compreender? Se não, volta essa fala aí. A caixa está emitindo muito mais energia que o ambiente. Então, ela tem muito mais a fornecer para o ambiente do que o ambiente tem para fornecê-la. Então, o que está acontecendo aqui? A caixa está emitindo essa quantidade de calor e o ambiente estava emitindo uma determinada quantidade de energia que era menor que isso. E disso que o ambiente estava emitindo, a caixa consegue absorver esse tanto. O que vai acontecer por causa disso? A caixa está emitindo mais energia do que absorve. Então, no total, no líquido, a caixa está perdendo energia térmica. Essa energia térmica que a caixa está perdendo vai fazer com que a temperatura dela diminua. Mas essa energia térmica que a caixa está perdendo tem que ser absorvida por alguém. Está sendo absorvida pelo ambiente. Isso vai fazer com que a temperatura do ambiente aumente. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma situação como essa. A caixa não está mais tão quente, o ambiente não está mais tão frio. Então, o que está acontecendo agora? Como a caixa não está mais tão quente, ela não emite mais a mesma quantidade de temperatura que emitia antes, ela emite menos.
Como o ambiente agora está mais quente, ele emite mais energia do que emitia há pouco tempo. Então, a caixa continua emitindo, continua absorvendo, e ainda mais quente que o ambiente, ela continua emitindo mais do que absorvendo. Consequência disso, a caixa ainda está perdendo energia. E daqui a pouco a coisa vai estar assim. Quando caixa e ambiente estiverem exatamente à mesma temperatura, o que está acontecendo é que a quantidade de calor que a caixa está emitindo e a quantidade de calor que a caixa está absorvendo são exatamente as mesmas numa média temporal, por tempo. Consequentemente, a caixa não vai mais aquecer, não vai mais esfriar. Consequentemente, o ambiente não vai mais aquecer, não vai mais esfriar. A gente atingiu aqui o equilíbrio térmico. Então, para isso ser possível, né, a gente já sabe que a quantidade de calor emitido por tempo pelo corpo é dado por isso aqui. Então, a quantidade de calor absorvido pelo corpo tem que ser dado por isso. A quantidade de calor emitido pelo corpo é proporcional à temperatura que o corpo tem. E a quantidade de calor absorvido por ele é proporcional à temperatura que o ambiente tem. Tá? Então, se eu estou mais quente que o ambiente, eu vou emitir mais e vou absorver menos. Ok? Então, uma outra coisa que é extremamente importante de notar aqui, ó. Nesta equação, esse rapaz aqui foi chamado de emissividade. Nessa equação, ele não pode ser chamado de emissividade. Porque aqui a gente está medindo o calor absorvido. Aqui ele pode ser chamado de absorvidade, né? Então, perceba que é o mesmo valor. Isso significa o quê? Significa que objetos que emitem radiação com facilidade também absorvem radiação com facilidade. Bons emissores são bons irradiadores. Ok? Então, esse é o processo pelo qual a energia do Sol chega a nós. O Sol brilha intensamente, emite radiação eletromagnética. Essa radiação é proporcional à quarta potência do Sol. Essa radiação se espalha em todas as direções. Um pouquinho dela acaba atingindo a gente aqui na superfície do planeta. Nossa atmosfera absorve essa radiação, distribui essa radiação em forma de convecção, né? E faz aquele balanço de energia que é o que mantém a temperatura do planeta regular. Ok?